Uma boa tarde a todas e a todos. Minha saudação especial ao Dr. Abre, Dr. Luigi, colegas integrantes do mestrado da Universidade Católica de Brasília, meu amigo Sabo. É uma alegria estar no segundo seminário que trata de temas tão relevantes, temas ligados aos tributos, ao financiamento, temas ligados à compliance, e chega a minha hora. Se nada disso funcionar bem, vamos para as repressões, vamos para a parte criminal, vamos para o tratamento de sanções, que constitui-se na última saída que possui o Estado para fazer cumprir as normas, para que a sociedade caminhe bem. É uma alegria, então, poder participar desse evento e tratar de uma preocupação que é um momento forte da sociedade brasileira. Nós vivemos um momento em que não se admite mais o desvio do interesse público pelos cidadãos, sejam eles integrantes do governo, sejam eles integrantes da atividade privada. Não podemos mais conviver com corrupção. É interessante trazer nesse seminário essa preocupação, porque quando vemos entidades sociais, OCIPs, enfim, quando vemos o terceiro setor cada vez mais atuante, cada vez mais importante, isso acaba fazendo naturalmente com que tenhamos maior movimentação de verba, maior aporte de dinheiro que venha das mais variadas origens, mas inclusive, talvez especialmente, do setor público. E entrando a verba do setor público, passa a haver uma preocupação que deveria existir com qualquer verba, mas que é a transparente utilização para o bom fim desse dinheiro. E, em caso de termos mau uso, a responsabilização decorrente. A corrupção é histórica, é mundial e é tratada até como um mal quase que natural ao poder. Já há muito, o Lord Acton comentava que o poder tem a tendência a se corromper, e o absoluto poder corrompe absolutamente. Meu dogma é a geral maldade dos homens portadores de autoridade. São os que mais se corrompem. A tendência do poder é extravasar em poder. Por isso os controles são necessários. A tendência de qualquer cidadão que receba esse poder, seja por fontes de cargos públicos, seja por fonte do próprio dinheiro, e daí o interesse da sociedade privada, também é, se não tiver controle, extrapolar. E aí é que entra a repressão criminal e a repressão civil, administrativa, das leis a respeito. Faço uma saudação especial ao meu amigo, nosso coordenador Maurício, coordenador do mestrado da Universidade Católica de Brasília. Essa ideia da corrupção, esse mal que nos acompanha na história e no mundo, já desde o nome, Santo Agostinho explicava a corrupção como um coração rompido, cor ruptus. E a ideia é de realmente termos na corrupção um desvio do bem, um desvio do bom, que é exigido de todos os homens, especialmente daqueles que detêm o poder. Ela é, no Brasil, até hoje, vista apenas pelo lado público. Nós só tratamos criminalmente a corrupção pública. Mas há, vamos destacar até na sequência, há uma preocupação mundial, recomendada por tratados internacionais da ONU, de nos preocuparmos também com o desvio de valores da sociedade, a corrupção privada. E isso, o terceiro setor tem que possuir uma especial preocupação, porque, embora muito de suas verbas venham de fontes do governo, temos também um grande aporte de verbas de doações privadas, de pessoas que querem realizar esses fins de bem comum que as entidades do terceiro setor se propõem a fazer e realizam. A corrupção, nessa esfera,
de corrupção pública, corrupção por desvios de quem detém poder público, ela tem sido definida por organizações internacionais como a utilização de forma abusiva do poder público para o benefício privado. No direito, nós costumamos usar um princípio constitucional, que é expresso no artigo 37, da impessoalidade, como o principal fundamento para o desvio da atitude em práticas de corrupção. É na impessoalidade exigido que o agente faça, no exercício da sua função, as escolhas do certo e do bom, sem levar em consideração aquilo que lhe afete pessoalmente, sem levar em consideração o interesse privado. Quando temos na atuação, especialmente do poder público, o uso de escolhas que levam em consideração interesses de alguns em detrimento do interesse de todos, teremos certamente a violação do princípio da imparcialidade também, mas mais ainda da impessoalidade, e vamos ter como muito provável a caracterização de crimes e de práticas administrativas, especialmente da corrupção. Esse drama da corrupção, assim como a maior parte dos dramas em crimes, é muito mal valorado em estatísticas. Nós temos normalmente índices de percepções, e eu vou comentar, nós temos índices de avaliações de valores de danos por crimes, de danos por corrupção, mas como justamente temos aqui uma prática ilícita, ela é claramente sigilosa, ela é claramente escondida e nós nunca vamos ter a real dimensão. Quando se comenta, por exemplo, no Índice de Percepção pela Transparência Internacional, que, embora a corrupção seja fenômeno mundial, ela é mais sentida em países em desenvolvimento, isso é algo que a população sente diretamente. Isso é algo que nós sentimos. Daí essa onda social que se vê em movimentos populares, se vê em votos nas eleições, querendo mudança, porque não se aceita mais que o público continue a ser tratado como de interesses privados. Além de práticas criminosas que vamos detalhar, nós temos na própria Constituição princípios muito fortemente expressados para a garantia dessa satisfação do interesse coletivo, dessa satisfação do interesse comum. Várias leis vieram a tentar regular, como consequência do mandamento constitucional, essa forma de agir das empresas privadas e, o que mais nos interessa, as empresas privadas com finalidade de realização de atividades públicas, as organizações sociais, as OCIPs, mais diretamente. Essas leis que acabam trazendo na sua regulação já a preservação desse interesse público mesmo nessas entidades privadas. A persecução de crimes é sempre difícil. Crime, por ser escondido, precisa ser revelado, precisa ter provas da sua ocorrência. E isso dentro de um processo que respeite as garantias do acusado. Eu sempre digo, nós não podemos fazer justiça a qualquer custo. A justiça se realiza no fim, mas também no meio do processo. As garantias precisam ser preservadas, mas precisamos ter um processo eficiente, que puna quem pratique crimes, para que a impunidade não se torne um incentivo a novos crimes ainda a serem realizados. E há uma dificuldade adicional quando temos em discussão corrupção, é que é uma modalidade dos crimes de colarinho branco, em que nós temos na pessoa que pratica o crime alguém que admiramos, alguém que é destaque muitas vezes na sociedade, alguém que muitas vezes até participa da elite dirigente de um país ou de uma região e até interfere na elaboração de leis. É natural, em crimes do colarinho branco, que nós temos uma percepção de menos grave naquele crime, porque parece um de nós. Nós nos identificamos com aquele que tem o poder e acaba se desviando. Não pelo desvio, ninguém se identifica com desvio,
mas se identifica com o poder que aquele tem, com a admiração pelo trabalho que ele fez, e é a tendência de considerar menos graves. São os crimes, porém, que normalmente acabam trazendo maiores danos a maior quantidade de pessoas. Daí a tendência na criminalização mundial a trazer para o direito penal crimes tributários, crimes na gestão de empresas, crimes ambientais, crimes que são normalmente praticados por pessoas da elite, por pessoas que admiramos. E quando estamos falando isso num seminário do terceiro setor, a preocupação é ainda maior, porque as organizações não governamentais no mundo têm, felizmente, uma marca de purismo ideológico. Nós acreditamos que essas entidades existem para fazer o bem. E, por isso, se torna ainda mais difícil aceitarmos que, nessa entidade que vem para fazer o bem, se realiza o desvio para interesses privados. É por isso que, nessas entidades, precisamos ter uma preocupação em impedir e, se acontecer, reprimir vigorosamente os desvios, a corrupção. É uma marca do crime de colarinho branco que se torna especialmente importante em atividades do terceiro setor. Estamos, sim, sentindo mudanças nessa sensação, às vezes, e muito forte na sociedade, mas às vezes presente em todos que atuamos, seja como empresário, seja na área do direito, e especialmente na área criminal, estamos vendo mudanças. Nós estamos sentindo eficiência em várias persecuções criminais, estamos vendo resultados impressionantes. Lava Jato é um exemplo disso. Lava Jato que teve foco em Curitiba, se espalhou para Brasília, Rio de Janeiro, temos no Nordeste. Um foco impressionante em resultados de apuração de crimes, de apreensão de bens, de restituição de valores à sociedade. É uma marca impressionante e que traz valores, eu não vou ficar lendo aqui, mas que traz valores que impressionam pela quantidade e pelo alto custo que esses crimes geraram à sociedade. Claro que o que foi descoberto, claro que o que foi punido é uma parcela pequena daquilo que realmente foi realizado. É preciso, sim, buscar essa eficiência. Mas, como disse há pouco, eu sempre preciso e gosto de fixar o outro lado, de que essa eficiência em punir criminosos, e assim tem que ser tratado quem faz corrupção, não podemos tergiversar, diminuir a palavra, é crime, sim, mas essa eficiência na persecução de crimes tem que ser realizada por processos justos. Nós não podemos fazer no processo atitudes que transformem o Estado num novo criminoso, nem em prisões indevidas durante o processo, nem pela tortura durante o processo que force uma colaboração, nem pelo desrespeito às regras que estabelecem o proceder da tramitação processual. Insisto, qualquer resultado, por mais justo que seja, num processo realizado de modo injusto, reflete a injustiça de um Estado e não pode ser admitido. Essa situação que enfrentamos e que precisamos continuar atentos em perseguir eficientemente por crimes dentro da lei. Temos essa tendência de maior repressão por leis trazida já pela própria Organização das Nações Unidas, que já há muitos anos estabelece normas de controle e combate à corrupção. Desde 1975, pela Resolução 3.514, a ONU já trouxe um pacote de medidas contra práticas corruptivas internacionais e previu a cooperação entre os governos para a prevenção de ilícitos relacionados a fraudes e ilegalidades. Em 75 já é isso. E já em 75, prevendo algo que para nós hoje é evidente, embora nem sempre cumprido. É necessária a integração de países para o combate da corrupção. A criminalidade não é local. A criminalidade importante, relevante, é internacional. Não há como nós pensarmos
em desvios feitos por organizações do terceiro setor que sejam internacionais, pensando em reprimirmos apenas pelo que conhecemos dentro do Brasil. E eu disse que isso é algo realmente evidente hoje, mas, curiosamente, o Brasil ainda resiste a essa comunicação internacional na fase investigativa, na fase processual. Nós temos poucos casos em que o Brasil, por crimes quaisquer, fez atuações conjuntas com países da América Latina. Ainda temos muito a caminhar nesse sentido. A Europa, é claro, que até pela integração de um bloco facilitou muito o desenvolvimento da investigação e persecução de crimes, mas não há como, especialmente com a vamos colocar como internacionalização das empresas, e inclusive do terceiro setor, imaginarem comportamentos de repressão localizados. Além dessa resolução, já de 75, a ONU veio com diversos congressos e reuniões estabelecendo sucessivas orientações aos Estados para que realizem leis e condutas de repressão à criminalidade. A ONU previu, por exemplo, um código de conduta para agentes policiais, em que se estabeleceu que os países devem criar normas para que, primeiro, o que é mais evidente, façam a criminalização de condutas de corrupção e ações correlatas, disponibilizem procedimentos administrativos para que sejam, então, apuradas as práticas corruptivas, administração pública ajudando na persecução de crimes, adotem mecanismos para investigação e sanção de funcionários corruptos, adotem mecanismos para o sequestro e apropriação de bens adquiridos em virtude de práticas corruptas. Adotem sanções econômicas contra empresas envolvidas em corrupção. Essa disposição é da ONU de 2010. Foi, na sequência, previsto um Código Internacional de Conduta para Funcionários Públicos. Isso em 96, estabelecendo deveres que teriam os funcionários públicos, como de prestar contas de seus bens. Isso no Brasil nós temos como regra, como lei. Todos nós que somos servidores públicos temos a nossa declaração de rendimentos ofertada para exame da administração pública, embora nem sempre exista uma real conferência dessas rendas prestadas, desse patrimônio e da evolução, vedando o recebimento de presentes e valores da função. Nós temos, inclusive, por lei também no Brasil isso definido, e disposições de ética, de sigilo e da atividade política dos servidores, como forma de evitar com que pessoas que trabalhem no serviço público acabem confundindo por questões políticas, por vontades de alterar os comandos políticos de um país, acabem alterando também a forma da sua ação na ação pública. Mas a mais importante foi a Convenção de Mérida, que veio mais diretamente regular o combate à corrupção e que tem vários dispositivos prevendo ações programáticas para evitar a corrupção, prevendo modalidades que ainda nem temos no Brasil, mas estamos em discussão, como o whistleblower, ou seja, seria o assoprador de apito, seria aquele que denuncia a prática corruptiva e tem, por isso, uma recompensa. Nós temos no Brasil a colaboração premiada, mas quem pratica a colaboração premiada é alguém que praticou o crime. A proposta, já sugerida pelas Nações Unidas, é que nós façamos uma premiação de qualquer um. Alguém está na empresa, descobre que o seu presidente, que alguém da empresa, está praticando atos de desvio, atos de corrupção, essa pessoa precisa ser incentivada a denunciar o ocorrido, porque ela estará correndo risco em seu emprego, ela estará correndo risco de ser perseguida, e, para isso, um incentivo de dinheiro é uma alternativa que o Estado pode usar. Um sistema de recompensa pela denúncia de fatos ilícitos praticados por qualquer pessoa. Normalmente, quem irá fazê-lo será alguém de dentro da empresa, alguém próximo da atividade. Não é o caso do criminoso. O caso do criminoso seria o colaborador. Procedimento simplificado em extradição. Nós temos ainda muita dificuldade em extradição de determinados países, inclusive o Brasil.
O Brasil dificulta pela nossa regra constitucional de que brasileiros não podem ser extraditados. Estímulo de acordos bilaterais, multilaterais, de translado de pessoas, de instrução, de recuperação de ativos. Volto a dizer, toda essa área internacional, que é importantíssima, nós ainda temos que desenvolver. Nós desconfiamos de ordens de juízes do Paraguai. Nós não damos ordens para que a Argentina faça investigação de crimes que envolvam, às vezes, até brasileiros que estão morando naquele país. Vamos ainda precisar caminhar muito nesse sentido. Inclusive, pela modalidade do auxílio direto, em que nós não precisamos mais daí de cartas rogatórias, que é o meio usado no direito, para atos em outros países. É um juiz brasileiro se comunicando com um juiz da Bolívia para a providência de um ato jurisdicional. Quando o ano passado eu estive em Haia, no Tribunal Penal Internacional, o que mais me impressionou foi justamente a facilidade da comunicação na Europa. São mais de 20 idiomas e realmente eles acreditam que o juiz do outro país está decidindo pela prisão ou pela apreensão de um bem porque é necessária. Aqui nós temos duas línguas, praticamente uma de meio termo, né, o portunhol, na América Latina, e não conseguimos trocar investigação, provas, apreensão de bens com outros países. Vamos precisar mudar esse panorama para melhorar o enfrentamento de crimes, especialmente corrupção, crimes de colarinho branco. A corrupção tem trazido tão grande preocupação que chegamos a ter palavras muito fortes na imprensa, políticos e até no Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, no julgamento da ADI 5874, expressou o que já falava a Procuradoria-Geral da República até no parecer nessa ação. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco considerar que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada, destrói vidas que não são educadas por falta de escolas. O fato de o corrupto não ver nos olhos da vítima não o torna menos perigoso. É a ideia do crime de colarinho branco, a ideia de nós transformarmos aquele que pratica a corrupção porque é alguém que tem poder, porque é alguém que admiramos, em alguém menos perigoso. Mas é um crime que traz mal à sociedade de forma muito grande e muito concreta. O terceiro setor, não posso nem dizer que é infelizmente, porque é parte da sociedade, está sujeito também a esses comportamentos desviados, está sujeito à corrupção. Nós temos denúncias, inclusive, de pessoas de dentro até do terceiro setor. É um setor que cresce no mundo, eu nem vou ficar falando de estatísticas aqui, os senhores conhecem melhor do que eu esta progressão do terceiro setor. Eu, em um evento em Portugal, o ano passado, estavam comentando sobre a questão da deficiência, incapacidade, e discutindo como no Brasil o governo acaba dando algum valor mínimo, um salário mínimo para quem não pode trabalhar, para quem não tem condições de sustentar. Em Portugal, quem faz isso são ONGs. Nem se pensa no governo fazer essa atividade. Se a pessoa não pode trabalhar, vai a alguma ONG amparar, tentar dar alguma atividade, talvez de algum trabalho que ela não tenha imaginado. Não é o governo quem faz isso. O mundo cresce no uso da sociedade privada para finalidades públicas. Por esse desempenho de atividades públicas, e especialmente pelo crescimento patrimonial das empresas, cada vez mais o terceiro setor está sujeito à possibilidade da corrupção. Já em 2014, Vera Mazagão, quando diretora executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, chegou a fazer uma manifestação tão forte contra a corrupção que ela chegou a propor que dirigentes, amigos relacionados com integrantes do governo não pudessem receber verba pública.
que seria até difícil, porque identificar quem é amigo de quem é muito complicado. Mas é uma revolta. É uma revolta de quem, já em 2014, como representante das entidades do terceiro setor, com mais de 90 mil entidades na época, ela não se conformava mais em ver a verba ser usada, primeiro, ser destinada aos amigos, ter um direcionamento na escolha de quem recebe a verba. E, segundo, de ver que essa verba depois não chegava aos fins pretendidos. Para daí até fazer essa proposta, então, de que não importam os critérios, não importa a fiscalização, não se pode dar verba para amigos. É a revolta de quem vê a corrupção se materializar. Diz ela, é um cerco burocrático, faz só o que está na lei, mas não vigia. Por causa da irregularidade encontrada numa determinada entidade, o governo, quando toma providências, suspende todos os contratos e cria uma insegurança jurídica. As entidades sérias acabam sendo indiretamente criminalizadas. Isto acaba sendo também reflexo de toda a sociedade. Pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, IDES, aponta que 45% dos brasileiros não confiam nas organizações sociais. É menos da metade, mas é um número relevante. 40% não têm confiança no que elas vão fazer com o seu dinheiro. E aí se torna mais difícil até para as entidades receberem novas doações. Se a população não acredita nas entidades, e pior ainda, não acredita que o dinheiro vai ser usado na educação, na saúde, nos propósitos públicos para os quais a entidade existe, nós passamos a não ter credibilidade sequer para novas doações. Então, a corrupção acaba trazendo esse mal ainda a mais. Além do dinheiro que se retira, se prejudica a entrada de novo dinheiro, de novos aportes de doações. A quantidade de casos de empresas processadas e punidas ainda é muito pequena. Ou seja, temos a impunidade em matéria civil e administrativa no mínimo igual à impunidade que temos no crime, talvez até maior. Num levantamento feito 5 anos após a lei anticorrupção de 2013, ou seja, foi um levantamento então em 2018, se avaliou primeiro a pouca quantidade de processos por casos de corrupção. O Espírito Santo era o maior, com 33%, mas o que mais importa, dos 177 processos instaurados em 5 anos de lei anticorrupção, apenas 16 tiveram condenações. É um número que representa um percentual baixíssimo de responsabilização. O valor que se considerou nesses processos como multa, que seria no mínimo, nós vamos detalhar, mas no mínimo igual ao desvio, foi um valor que, na verdade, representava 0,008% da presunção, da previsão do que seria a corrupção neste setor para esse período. É um incentivo à prática de novas condutas. Como eu comentei, isso é uma questão que não é só do Brasil, é uma questão mundial, inclusive no terceiro setor. Richard Holloway fala, por exemplo, da preocupação nos Estados Unidos a respeito da corrupção, e corrupção que pode até ter por outro sentido. Nós temos lá, por exemplo, nos Estados Unidos, entidades não governamentais para propósitos úteis à sociedade, como proteção ao meio ambiente, como proteção de crianças, e que podem ser enquadradas como corruptas, quando, na verdade, se desviam desses propósitos. Usam esses propósitos para ter alguma vantagem de concessão de terras, de obtenção de financiamentos, e aí aquele fim público acaba sendo, na verdade, um meio para a obtenção de vantagens indevidas. O controle legal acontece inicialmente pelo direito penal. Nós temos a possibilidade de entidades do terceiro setor, mais diretamente gestores do terceiro setor, serem criminalizados por corrupção ativa, dar uma vantagem a um servidor público.
pode até acontecer dessa entidade do terceiro setor desempenhar uma função pública. E se desempenharem uma função pública de ensino, de saúde, por exemplo, podem praticar atos, crimes de servidor público. O gestor da empresa do terceiro setor praticará corrupção, prevaricação, atos de servidor público se estiver desempenhando função pública, embora seja uma situação mais limitada. Vamos ter a possibilidade, e bastante frequente, infelizmente, de crimes em licitações públicas, de crimes de prefeitos que fazem mau uso dos bens públicos, que podem, para isso, ter a colaboração de alguém, de uma entidade do terceiro setor. Além do Código Penal, além das leis penais especiais, nós temos, como eu disse, já nas leis que tratam da organização, da estrutura das sociedades, das organizações sociais e das OCIP, já também um controle a mais. Em 1992, veio a Lei de Improbidade Administrativa trazer um novo regramento de controle, inclusive contra a corrupção. Previu essa Lei de Improbidade Administrativa a responsabilização que envolve, inclusive, entidades do terceiro setor, quando, em duas situações, tenhamos uma empresa do terceiro setor cujo patrimônio ou cuja renda anual seja mais da metade vinda de orçamento do Estado. Segunda situação, quando receber uma verba em quantidade menor, fica ainda assim sujeita à improbidade administrativa, mas aí no limite da verba que recebeu. Ou seja, o dinheiro público usado por uma empresa do terceiro setor pode ser objeto de punições pela Lei de Improbidade Administrativa. E aí nós vamos ter punições de multa, de suspensão da empresa, de responsabilização pessoal dos gestores. Mas o que mais nos interessa, até pelo tempo, é a Lei de Improbidade Administrativa, que veio em 2013, e que aí veio diretamente tratar das práticas de corrupção e que precisam ser coibidas nas esferas civil e administrativa. O primeiro e talvez mais importante ponto é a responsabilização objetiva. E isso traz uma mudança enorme, um apenamento muito maior e uma dificuldade muito maior de defesa para a empresa. Porque a lei é muito clara de que basta que a empresa seja beneficiada. Não precisa nem haver ordem do diretor. Não precisa nem haver representação oficial. Pode ser até que o ato não seja realizado por um empregado, mas por alguém terceirizado. A empresa foi beneficiada, ela vai pagar por isso. Ou seja, passamos a ter agora o interesse do próprio gestor em fiscalizar a todos, advertir a todos, orientar e pedir essa participação de todos, porque a responsabilidade será da empresa e não importa mais a culpa. Responsabilidade objetiva é isso. Eu não vou discutir se a pessoa que geria a empresa sabia, imaginou que estava havendo um ato de corrupção. A empresa vai ser responsabilizada por essa atitude incorreta de corrupção. E as penas são altíssimas. Dos 35 países que até o ano passado haviam regulado controle de corrupção, a nossa lei anticorrupção é a mais severa, tanto pela responsabilidade objetiva, como pelas penas altíssimas. Nós temos multas em valores que chegam a 60 milhões. Nós temos a possibilidade da suspensão, da dissolução da empresa. Nós temos a responsabilização da empresa, e aí, exigindo culpa, a responsabilização do funcionário da empresa. São penas muito fortes, são penas que pretendem realmente fazer com que o Brasil fuja, saia desse mau uso do que é público para fins privados. Cada uma dessas penas vai merecer, pelo juiz, o exame, caso a caso, do patamar dessa pena mais alto ou mais baixo, levando em consideração o dano ocorrido, o efeito negativo provocado, a situação econômica da empresa, a cooperação efetivada, que essa é uma medida muito interessante,
a lei anticorrupção trouxe o acordo de leniência, a possibilidade da empresa colaborar para a elucidação dos fatos e, assim, ter a pena reduzida. É um comparativo muito próximo da colaboração premiada na esfera criminal, que traz toda uma série de preocupações, porque, enquanto no crime nós temos, em princípio, o Ministério Público, talvez o delegado fazendo o acordo, no acordo de leniência nós vamos ter uma exigência de participação muito maior e que vai, por isso, precisar ter uma integração dos órgãos do Estado para que seja bem desenvolvido. Além da própria integração com quem atua na esfera criminal. Não tem sentido a gente fazer um acordo de colaboração premiada e não ter um acordo de leniência ou vice-versa, porque senão a empresa fica numa situação até de riscos. A lei prevê mecanismos de controle, desde compliance a código de ética, conselhos fiscais, auditorias rotineiras. Várias empresas no Brasil, seguindo a tendência mundial, já possuem código de ética e passamos a ter uma atuação muito forte da Controladoria Geral da União nesses procedimentos da lei anticorrupção. Finalmente, a Lei 13.019, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, incorporou mais previsões para a Lei de Improbidade Administrativa e trouxe aspectos muito interessantes para a cooperação para a apuração de atos de corrupção. Ou seja, estamos num momento em que nossas leis, ainda que com alguma dúvida em alguns aspectos, ainda que por vezes até com um certo conflito, nossas leis existem. Nossas leis são capazes, sim, de punir adequadamente quem se desvia dos fins públicos. A hora talvez seja mais até, embora possamos sempre melhorar a lei, mas a hora talvez seja mais até de nos preocuparmos com a prática. Precisamos implantar essa consciência de que o justo, de que o bom, de que o ético tem que ser parte da vida de todos, tem que ser parte de quem trabalha com dinheiro da sociedade para fins públicos, tem que ser parte, o justo, o bom e o ético, tem que ser parte das entidades do terceiro setor. Foi um prazer esse contato.